contra a inveja. Todavia, deixando os exemplos antigos, examinemos os atletas que viveram mais próximos de nós. Tomemos os nobres exemplos da nossa geração. Foi por causa do ciúme e da inveja que as colunas mais altas e justas foram perseguidas e lutaram até a morte. Consideremos os bons apóstolos. Pedro, pela inveja injusta, suportou, não uma ou duas, mas muitas fadigas, e depois de ter prestado testemunho, foi para o lugar glorioso que lhe era devido. Por causa da inveja e da discórdia, Paulo mostrou o preço reservado à perseverança. 7 vezes carregando cadeias, exilado, apedrejado. Tornando-se arauto no Oriente e no Ocidente, alcançou a nobre fama de sua fé. Depois de ter ensinado a justiça ao mundo inteiro e alcançado os limites do Ocidente, ele deu testemunho diante das autoridades. Deixou o mundo e se foi para o lugar santo, tornando-se o maior modelo de perseverança. A esses homens, que viveram santamente, ajuntou-se imensa multidão de eleitos que, devido à inveja, sofreram muitos ultrajes e torturas, e se tornaram entre nós belíssimo exemplo. Por causa da inveja, mulheres foram perseguidas. Danaides a Dirce, que sofreram terríveis e monstruosos ultrajes. Elas atingiram a meta na corrida da fé, e receberam nobre recompensa, embora fossem fisicamente fracas. Foi a inveja que afastou as mulheres de seus maridos e alterou a palavra do nosso pai Adão. Eis o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. A inveja e a discórdia arruinaram grandes cidades e destruíram grandes nações. O arrependimento. Caríssimos, escrevemos todas essas coisas, não só para vos advertir, mas também para lembrá-las a nós mesmos. De fato, estamos na mesma arena, e o mesmo combate nos espera. Deixemos, portanto, as preocupações vazias e inúteis, e sigamos a norma gloriosa e veneranda da nossa tradição. Vejamos o que é bom, o que agrada e o que é aceito diante daquele que nos criou. Tenhamos os olhos fixos no sangue de Cristo, e compreendamos como é precioso ao seu Pai, derramado pela nossa salvação. Trouxe ao mundo a graça do arrependimento. Percorramos todas as gerações e aprendamos que, de geração em geração, o Senhor deu possibilidade de arrependimento a todos aqueles que queriam converter-se a Ele. Noé pregou o arrependimento, e os que o escutaram foram salvos. Jonas anunciou a catástrofe aos ninivitas, e estes se arrependeram de seus pecados, aplacaram a Deus com suas súplicas e obtiveram a salvação, embora fossem estrangeiros em relação a Deus. Os ministros da graça de Deus falaram sobre o arrependimento, por meio do Espírito Santo. O próprio Senhor do Universo falou do arrependimento, jurando, em eu vivo, diz o Senhor, e não quero a morte do pecador, e sim que ele se arrependa. E acrescenta também um propósito bom, em casa de Israel. Arrependei-vos de vossa iniquidade. Dize aos filhos do meu povo, e ainda que vossos pecados cheguem da terra até o céu, e que sejam mais vermelhos que o escarlate e mais sujos que o pano de saco. Se vos converterdes a mim de todo o coração, e disserdes, ó Pai, eu vos escutarei como povo santo. Em outra passagem, ele diz assim, enlavai-vos e purificai-vos, tirai da presença dos meus olhos a maldade de vossas almas, acabai com as vossas maldades. Aprendei a praticar o bem, procurai a justiça. Libertai o oprimido, defendei o órfão e fazei justiça à viúva. Depois, vinde e discutamos, diz o Senhor. E ainda que vossos pecados estejam como a púrpura, eu os tornarei brancos como a neve, se estiverem como o escarlate, eu os tornarei alvos como a lã.
Se quiserdes me ouvir, comereis dos bons produtos da terra. Mas, se não quiserdes me ouvir, a espada vos devorará. Isso, de fato, foi a boca do Senhor que falou. Na sua onipotente vontade, ele decidiu que todos os seus amados tenham possibilidade de arrependimento.